Livro Eu, Mulher, 85 dias sabáticos, capítulo 2, ciclos, despedidas e renovações. Antes de começar a contar a história desse capítulo 2, eu queria fazer um comentário aqui, que já é acho que é a quinta vez que eu gravo esse áudio. E a minha voz, ela parece que tá... Sabe quando a voz tá se cortando ao meio e aí eu faço um... tipo assim? Pois é, tá acontecendo comigo agora, nesse momento, e é sempre que eu chego numa determinada parte. Então eu resolvi que, se isso acontecer de novo, eu vou fazer o... e vou continuar a ler. Não vou mais parar. Então vamos lá. Depois de receber o diagnóstico de infertilidade, na véspera dos meus 40 anos, algumas coisas começaram a desandar no meu casamento. Comecei a ler depoimentos sobre a óvulo-doação sugerida pelo médico. Mas antes de ressignificá-la, precisei passar por uns dias de luto, em razão da castração que aquele diagnóstico me levou. Após mais ou menos 2 meses, consegui entender que eu poderia dar essa nova chance ao projeto Gestar, antes de pensar em outras possibilidades. O que eu não sabia até aquele momento é que, apesar de ser uma mulher que, em certa medida, carrega o instinto maternal nas entranhas, no fundo do meu coração, eu não queria ser mãe. Talvez eu até quisesse ter um filho para me reconhecer capaz, completar a família tradicional, cumprir um papel social. E imagino que isso me levaria a conhecer uma mulher que seria capaz de abdicar da própria vida pela cria. Mas ser mãe e carregar comigo pote inquebrável de culpa pela vontade de ser livre, dona da minha vida, da minha história, não me parece ser algo que realmente combina com os meus sonhos mais enraizados de mulher. Ao falar sobre isso, surgem para mim algumas reflexões. Não vejo homens dizendo que nasceram para sentir o amor que nasce com a paternidade, ou que só entenderam o que é amar de verdade depois que se tornaram pais, ou que seus filhos os completam. Não vejo pessoas se assustando com homens que dizem que não querem ser pais. A propósito, as reflexões que eu trago aqui não são sobre a grandiosidade das mães de humanos, mas sobre o que nos leva a acreditar que as mulheres só se completam com a maternidade. Nós, mulheres, já conseguimos conquistar tantos direitos que o patriarcado nos roubou, mas permanece nos assombrando a cruel expectativa de que só somos realmente validadas pela sociedade quando temos uma relação na qual nos dedicamos ao amor romântico, ou quando nos cercamos por filhos que nos fazem provar do amor incondicional. Estamos, naquela época, quando eu escrevi esse livro, em 2023, e ainda acreditamos que este é o único modelo de uma presunçosa felicidade eterna. Então, eu não estou aqui tratando sobre a importância e a relevância, inclusive social, daquelas que se dispõem a exercer a maternidade de humanos. Isso é indiscutível. O que eu quero compartilhar aqui é a minha admiração pelas mulheres que conseguem assumir e bancar o não desejo de se tornarem mães. Falando deste lugar que ocupo apenas hoje, depois de passar por tantos anos litigando inconscientemente contra a vontade do meu corpo e da minha alma. Aprendi no colégio que a reprodução faz parte do ciclo da vida, aquela famosa frase: a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então eu me questiono se as pessoas que não reproduzem não completam a vida ou não têm o direito a se sentirem completas, inteiras. Contos de fadas nos levaram a acreditar que sim,
que fora do amor romântico e da construção da família de comercial de margarina não há felicidade. E também não há uma vida que seja completa. E o que temos desde então são mulheres educadas para duvidarem da própria inteireza, que se sentem culpadas quando seu corpo passa por um aborto, que são hostilizadas por uma sociedade que ainda não aceita que uma mulher apenas não deseja a maternidade, que se submetem à própria fragmentação para alcançar o tal felizes para sempre, como se a felicidade fosse parte apenas do que temos no mundo exterior e não do que nos acompanha por dentro. Mulheres heteroafetivas que muitas vezes prendem-se a casamentos fracassados porque a sociedade não cobra dos homens o paternar ou porque entendem que é necessário sacrificar a própria existência pelo bem dos filhos, ou porque acreditam que vai ser mais difícil conseguir se relacionar com outra pessoa tendo filhos ainda pequenos, ou porque percebem que já se perderam delas mesmas durante essa jornada tão intensa de entrega ao outro. Então, cerca de 2 meses após me descobrir castrada, decidi que eu queria um ano de férias. Eram os meus 40 anos e eu precisava vivê-los bem. Meu corpo estava esgotado, a minha cabeça estava desorganizada. Eu não aguentava mais tanta limitação. Não pode comer glúten, nem lactose, nem soja, nem açúcar, não pode beber, não pode fazer exercício físico em determinados períodos do mês. Toma corticoide, injeta enoxaparina sódica todo dia, remédio para controlar a tireoide, suplementos alimentares intermináveis, controla a ovulação, acompanha tudo com exames. Férias. Era a única coisa que eu queria. Um espaço para ser apenas o que eu sou, sem pesos, sem angústias, para parar de me sentir mal por não ser capaz de gerar uma vida dentro de mim, para parar de me sentir vazia como mulher, para entender de uma vez por todas que não é a possibilidade de gestar um filho que define quem eu sou. Um momento de pausa para me reconectar comigo mesma. Aí entra a vida 2, os projetos compartilhados, os objetivos comuns, os momentos de cada um. Aquilo era o que eu precisava e até entendo que a minha relação também. Casamento é parceria, é escolha diária, é um conjunto de vários tipos de relacionamentos em um só. Mas o que o diferencia de outras relações é a química, o desejo, a vontade de se misturar com o outro intimamente. E aí entra esse ponto. Aqui precisava existir uma vontade gigante de nos reconectarmos. Onde ela estava? É comum encerrarmos os começos, os começos que escolhemos como oportunidades. Por outro lado, se a vida nos impõe um recomeçar, já não olhamos por essa perspectiva e focamos no fim do que não estávamos preparados para encarar. Acontece que a vida está sempre nos presenteando com oportunidades para nos reinventarmos, para exercitarmos o nosso olhar interno sobre nós mesmos, para darmos um novo significado aos nossos planos e projetos, para entendermos que não temos o controle de nada, para buscarmos os nossos sonhos, para valorizarmos as pessoas que estão ao nosso redor, para nos conectarmos com o ser e nos desapegarmos do ter, para despertarmos o nosso olhar empático, para sentirmos a natureza, para transmutarmos as dores e transformarmos os amores, para, enfim, entrarmos em sintonia com a nossa alma e evoluirmos enquanto seres humanos. Daqui, não levamos fins e nem começos, saímos apenas com o que aprendemos diante das oportunidades que a vida nos entregou. A vida não é previsível, mas apesar disso, está em nossas mãos dar o sentido e escolher os novos rumos diante dos imprevistos. E foi assim, imbuída pelo autoacolhimento, que eu resolvi dar essas férias sabáticas. E poucos dias depois da decisão de nos separarmos, embarquei nessa experiência única e intensa.